A nossa geração, eu acredito que a maioria, nós tivemos um ensinamento intuitivo dos nossos pais. O que é um ensinamento intuitivo? Os nossos pais, eles sempre quiseram fazer o melhor. Mas a forma intuitiva é, eu acho que você tem que fazer assim, que vai dar certo. E nesse mundo não existe o acho. Nesse mundo existe, é assim, para dar certo. Então, nós tivemos uma educação intuitiva e nós carregamos isso como verdade. Porque a nossa maior autoridade na Terra são os nossos pais. Deus nos concedeu isso. Então, de forma intuitiva, eles achando que estavam fazendo certo, eles ensinaram a gente. Ensinando a gente pratica isso. E praticando isso, se torna uma verdade. Se tornando uma verdade, se torna regra de vida. Regra de vida, eu pratico sempre. Pronto. Por isso que 78% da população brasileira, infelizmente, encontra-se em um estado ruim. Aí as pessoas podem falar assim, mas a culpa disso é do governo. A culpa disso é da empresa, paga pouco, meu salário é pouco, eu ganho pouco. Será? Deixa eu falar um negócio para vocês. A pandemia, ela foi um divisor de águas no mundo financeiro. Por que um divisor de águas? Infelizmente, muitas empresas fecharam. Infelizmente, muitas pessoas não tinham nem um pacote de arroz para comer. Por quê? Perderam o emprego. Mas se a gente pegar da pandemia para trás, o reflexo não foi 100% da pandemia. O reflexo já veio de trás. Aí é que mora o problema. Quem esperava que ia ter uma pandemia e que ia durar 2 anos? Esse rolo, essa bagunça. Ninguém esperava. E quando vai ter uma próxima pandemia? Ninguém espera. Mas o que acontece? Por nós não termos tido uma educação financeira, as pessoas passam a viver no hoje. Eu preciso para hoje, preciso para agora. É agora, tem que resolver a parada, é agora. Elas não pensam a longo prazo. A longo prazo é dolorido. Por quê? A longo prazo você não vai colher aquele fruto ali na hora, você vai colher lá na frente. E colher a longo prazo não é para qualquer um. Porque você tem que ter uma disciplina. Você tem que ser constante naquilo que você está fazendo. Você tem que aprender a falar não. E o não, muitas vezes, é para você mesmo. E se a gente não aprender isso, a longo prazo, a gente sofre. Como muitas pessoas sofreram na pandemia. Pessoas que não conseguiram se manter 15 dias. Gente, é terrível isso. Às vezes as pessoas olham como, coitadinha, coitadinha, mas e o longo da história de trás para chegar até na pandemia? É triste, por quê? Não consegui suportar 15 dias sem receber o salário. Não consegui suportar 1 mês sem o salário. É terrível isso. É terrível. Empresa que não tem um caixa, empresas fecharam por causa disso. Não conseguiram manter. É triste isso. Nós precisamos, a partir de agora, nós precisamos dar a devida importância ao nosso cuidado com o dinheiro. A partir de agora. A gente não pode mais viver como vivíamos. Precisamos dar um basta. E se vier uma próxima pandemia que talvez possa ser pior. O que vai acontecer com as pessoas? O que vai acontecer com as famílias? O que vai acontecer com aqueles que se autodenominam cristãos, que tem que pregar a verdade, pregar as boas novas, se manter firme? A grande questão, sabe qual que é? A gente tem que parar de espiritualizar algumas coisas e tomar um posicionamento. Qual que é o posicionamento? Eu preciso mudar? Então eu vou correr atrás de quem possa me ajudar. Não vai atrás do Zé das Couves. Não vai atrás do fulano. Não. Procura quem possa te ajudar naquela área que você precisa de ajuda. E a pandemia, ela mostrou muito isso.
Ela mostrou a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas que você olha, aparentemente você julga, não julgar no sentido de condenar, mas você olha a pessoa, ela apresenta um status, você olha para a pessoa, o status delas é legal, mas não conseguiu suportar 30 dias da pandemia.